onde nós vamos falar sobre o chamado endereço MAC, ou Media Access Control. O que é esse endereço? Quando a gente fala sobre dispositivos de rede, pessoal, como por exemplo uma placa de rede, essa placa de rede tem um endereço físico que nós chamamos de endereço MAC. Então nós podemos dizer que o endereço MAC é um endereço físico associado a uma interface de comunicação, como por exemplo uma placa de rede. Essa placa de rede que vocês estão enxergando ali, quando o fabricante fabrica essa placa de rede, ele já determina um endereço MAC para essa placa de rede, que depois pode ser utilizado esse endereço para realizar a configuração dessa placa de rede naquele computador ao qual ela vai ser conectada, certo? Perfeito, pessoal. Então a gente pode imaginar que o endereço MAC funciona como o número de identificação daquele dispositivo de hardware que será conectado a uma rede de computador. Sabendo disso, vamos ver a formação agora do endereço MAC. Observa aqui comigo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes, certo? Então nós podemos dizer que o endereço MAC, pessoal, ele é formado por 6 bytes. Agora, nós também podemos imaginar que, traduzindo byte para bit, nós temos a seguinte observação: 1 byte equivale a 8 bits. Então, o que a gente pode dizer? Se o endereço MAC tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes e cada byte equivale a 8 bits, então nós podemos dizer que ele tem 48 bits. Essas duas afirmações, se aparecerem em provas de concurso, estão corretas. Eu posso dizer que o endereço MAC tem 6 bytes, como eu também posso dizer que o endereço MAC tem 48 bits. As duas coisas estão certas. 6 bytes equivale a 48 bits. 6 bytes é igual a 48 bits. Perfeito, pessoal? Outra coisa importante, quando a gente vai observar o endereço MAC, que vem lá nas etiquetas daquela placa de rede que eu adquiri, daquele dispositivo de rede, como ele é representado para o ser humano entender esse endereço MAC? Porque em bits e bytes é a forma como o computador entende o endereço MAC. Mas para o ser humano entender esse endereço e configurar esse endereço, a gente traduz isso numa representação hexadecimal. Lembrando que os números hexadecimais, eles possuem os dígitos que vão de 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E e F. Então, no endereço MAC pode aparecer inclusive letras, porque ele é representado em uma representação hexadecimal, certo? Vou dar um exemplo aqui, 00, 2.26, 2.9e, 2.b7, 2.42, 2.c3. Percebe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né, separadas por 2 pontos numa representação hexadecimal do endereço MAC. Percebe que é possível também ter essa representação hexadecimal separada por traço. E tanto faz, pessoal, as duas são aceitas, certo? Separar as 6 partes hexadecimais do endereço MAC aqui em 2 pontos, como também eu posso separar essas 6 partes em traço. E é a mesma coisa, não tem problema, são duas formas diferentes de representar o endereço MAC. Beleza, pessoal, vamos resolver então questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa primeira que diz: para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. Esse número é informado por meio do, letra A, MAC address ou MAC address, letra B, IP, letra C, SMTP, letra D, JSP e a letra E, CGI. Como ele disse, né, pessoal, para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, por exemplo, uma nova placa de rede, é necessário informar o número de identificação do hardware. Como ele fala número de identificação do hardware, é o endereço físico que a gente conhece como MAC address ou endereço MAC, certo? Letra A de América aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta da questão. Por que não era IP, pessoal? Porque endereço IP não é um endereço físico. Observa, enquanto o endereço MAC, o MAC address, é o endereço do dispositivo físico, do dispositivo de hardware, o endereço IP
é um endereço lógico, que identifica os dispositivos e computadores conectados na internet. Então, repetindo, o MAC address é um endereço físico dos dispositivos de hardware de rede e o endereço IP é um endereço lógico que identifica os computadores e dispositivos conectados na internet. É bom que se faça essa diferenciação para efeito de prova. MAC address, endereço físico, IP, endereço lógico. Perfeito, pessoal. Vamos continuar aqui as nossas questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a próxima. Então, diz assim: os dispositivos de camada 2, que é a camada de enlace, tais como switches, aprendem juntos aos dispositivos conectados o endereço físico, conhecido por MAC address. O endereço físico MAC address é composto em redes Ethernet por... Bem, pessoal, quando ele fala sobre o endereço MAC, aí vem opções de como ele é composto. Letra A, 6 bytes, letra B, 48 bytes, letra C, 32 bytes, letra D, 32 bits e a letra E ali, 64 bits. Qual dessas é a resposta? Não esquece, ó, ele em bytes, ele é representado por 6 bytes, que nós temos ali na letra A de América como de fato o gabarito e a resposta da questão, certo? Quando a gente fala sobre o endereço MAC em bytes, ele é composto por 6 bytes. Ah, professor, mas em bits como é? Bem, vem para outra questão, que a gente vai ver uma outra questão falando sobre o mesmo assunto, só que agora pedindo em bits. Observa essa. Um endereço MAC address possui letra A, 24 bits, letra B, 16 bits, letra C, 32 bits, letra D, 48 bits e a letra E, 64 bits. Qual dessas é a resposta? Lembra, em byte é 6 bytes, mas em bit é 48 bits. Então aqui a resposta, a nossa letra D de Dinamarca para essa questão. Isso é que vocês não podem esquecer para a prova, pessoal. O MAC address, ele é formado por 6 bytes ou 48 bits. Isso porque 6 bytes é igual a 48 bits, já que 1 byte equivale a 8 bits. Então, 6 bytes equivale a 48 bits. Essa representação, essa ideia de quanto equivale em bytes, que é 6 bytes, e quanto equivale em bits, que é 48 bits, é fundamental a gente entrar na prova sabendo esse conceito. Ok, pessoal?